Ok. Podemos começar? Sim. Então, bom dia a todos. Se calhar vamos dar início à sessão, já são 9h01. Eu para já, primeiro queria agradecer o convite que me foi endereçado para moderar esta sessão. Hoje estou a moderar a sessão com a doutora Ana Ricardo e o meu nome é Paulo Branco, venho do Instituto Superior de Agronomia. Para além disso, sou diretor executivo do Laboratório Associado de Terra e estou aqui também em representação do laboratório. A doutora Ana Ricardo, se calhar quer-se apresentar. Eu sou investigadora no CERIS, no técnico. Eu trabalho na âmbito de hidráulica, em hidráulica fluvial, em particular. Hoje, na nossa sessão Benefícios das Soluções Baseadas na Natureza, temos 6 apresentações. Percebemos agora que 2 delas vão ser feitas por vídeo. Portanto, também temos a garantia que vamos cumprir o tempo nessas apresentações. Eu queria só fazer alguns pequenos avisos. As apresentações são 10 minutos, com lugar, se houver tempo, a uma pergunta. No fim, se tivermos tempo, podemos abrir uma discussão geral na sala com todos os oradores. Ou eu ou a minha colega, aos 8 minutos, faremos um sinal para garantir que cumprimos os 10 minutos e pedir a todos os oradores para o cumprirem. E então, se calhar, não sabemos ainda, não temos a certeza se o primeiro apresentador se está disponível online para perguntas ou não, mas, de qualquer maneira, avançávamos com o vídeo e queria dar as boas-vindas a todos e espero que esta sessão corra bem. Alguma coisa que precisem, falem connosco, está bem? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer a todos os presentes. O meu nome é Duarte Moreno e o tema que irei apresentar nesta 16ª edição do Congresso da Água intitula-se de O desempenho hidráulico ambiental de coberturas verde-piloto em clima mediterrâneo. Esta apresentação está organizada em 4 tópicos, sendo que se irá iniciar pelo enquadramento e objetivos. Nas últimas décadas tem-se observado um fenómeno de urbanização acentuado a nível global, com o êxodo rural das populações em direção às cidades, dado o seu maior desenvolvimento económico e as oportunidades que estas oferecem. Como consequência, observa-se a substituição de áreas verdes com inúmeros benefícios do ecossistema por superfícies urbanas impermeáveis, de baixo albedo, não fixadoras de carbono. Esta mudança é evidenciada por estas 2 imagens da área metropolitana, da evolução da área metropolitana da cidade de Lisboa. E este fenómeno vem agravar os problemas das inundações das zonas baixas, a destruição de capital, contaminação dos ecossistemas aquáticos, aumento da temperatura urbana e a poluição do ar e sonora. Perante estes problemas, a solução está, em parte, na adoção de estratégias de mitigação perto da sua fonte de origem e de baixo impacto, como as soluções baseadas na natureza, como é o caso da cobertura verde. Perante isto, os objetivos deste trabalho são o de avaliar o desempenho de coberturas verdes na gestão de águas pluviais, com ênfase na qualidade do efluente, e adicionalmente avalia-se também o nível de desempenho hidráulico do sistema e o desenvolvimento da vegetação. Esta é a localização da instalação experimental no campus do Instituto Superior Técnico, onde se encontravam as 8 coberturas verdes piloto estudadas. Acerca de cada cobertura, esta é composta por diferentes camadas, a partir da sua base, caixa palete, seguida da manta de proteção e retenção, o elemento de drenagem, o sistema de filtragem, a camada de substrato e, por fim, a camada de vegetação. As coberturas diferiam entre si em tipo de substrato técnico, sendo que todas apresentam um substrato técnico A, com exceção das coberturas G4 e G8, que contêm um substrato técnico B. Ainda mais, as coberturas G5, G6, G7 e G8 incluíam também na sua composição
resíduos de construção e demolição, brita triturada, resíduos de alvenaria e bicos. Também variavam em termos de espécie vegetal, sendo que a cobertura G1 e G5 inclui a espécie alecrim, as coberturas G3 e G7 incluem as espécies Arméria marítima e Thymus red creeping, sendo que as restantes incluem espécies de sedum. Todas estas plantas são espécies nativas de clima mediterrâneo, com adaptações como a suculência, folhagem curta e um pelismo de cano ou campo facultativo. Durante o período experimental, simularam-se diferentes ensaios de precipitação, com diferentes intensidades, com duração de 20 minutos, sendo que se utilizou água de abastecimento público. Recolheram-se também amostras para as análises de qualidade do efluente em recipientes de meio litro, 75 centilitros, e foi recolhida a primeira escorrência do efluente. As análises laboratoriais efetuaram-se no laboratório de ambiente, sendo que foram analisados os parâmetros coliformes fecais, o género E. coli, a análise de carência química de oxigênio, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, pH e sólidos suspensos totais e voláteis. Considerando os resultados obtidos a nível da hidráulica, obtiveram-se retenções médias por evento de 80%, mesmo para intensidades elevadas. Um dos fatores que terá sido mais influente terá sido a umidade prévia do substrato, sendo que para umidades prévias superiores se obtêm retenções menores. Por outro lado, não se observa a influência dos resíduos de construção e demolição no substrato, em termos de hidráulica. Em termos da evolução do coberto vegetal, foi comparada a área coberta por vegetação em duas datas distintas, sendo que entre estas datas houveram sensivelmente 8 meses sem manutenção e inclusive certas espécies sofreram danos por parte de aves, pelo que se verificaram algumas regressões. No entanto, pôde-se concluir que os resíduos de construção não influenciam negativamente o desenvolvimento das mesmas. Da análise de qualidade, a nível de condutividade elétrica, estes foram os resultados obtidos. Os valores variaram entre 247 e 894 microsíemens por centímetro. Em geral, as coberturas com resíduos de construção apresentaram valores mais elevados, sendo que nos dias cujos substratos se encontravam mais úmidos, as coberturas com resíduos de construção apresentaram os valores mais altos. Isto revelou-se interessante e, após a investigação, descobriu-se que os mesmos tipos de resultados foram obtidos em outros estudos, cujos observaram valores superiores de condutividade elétrica para umidades no solo superiores. Este fenómeno poderá ser o que decorre nas nossas coberturas verdes, sugerindo uma maior facilidade na dissolução de sais induzida por um ponto de saturação ótimo no substrato, sendo que os resíduos de construção poderão libertar mais estes sais. Em termos de oxigênio dissolvido, obteve-se uma gama de valores entre 7.11 e 9.31 mg por litro. Estes valores revelam um bom arejamento do substrato, significando que há a disponibilidade de oxigênio para o bioma no sistema, não parecendo haver influência entre o tipo de substrato. A nível do pH, obtiveram-se valores entre 6.83 e 8.71, perto da neutralidade. Coberturas que contêm os resíduos de construção apresentaram flutuações mais visíveis. No que toca às análises de carência química de oxigênio, obtiveram-se resultados muito diversos, fora do normal para efluentes de coberturas verdes bem estabelecidas, que rondam em média 20-30 mg por litro. Perante estes valores, pensa-se que, devido à recente idade da cobertura verde, estando apenas no seu segundo ano de operação, está associado ao lixiviamento de compostos, o que também é observado noutros estudos que incluem as coberturas verdes recentes, como é o caso dos que são aqui apresentados neste slide, tendo-se observado até um valor bastante elevado de 2.000 mg por litro num dos estudos. A nível das análises de sólidos suspensos, obtiveram-se os valores também extremamente variáveis, com um máximo de 728 mg por litro, quando os valores normais rondam 40 mg. A nível de sólidos voláteis, estes revelaram um teor em matéria orgânica elevado, dada a sua fração de volátil face à fração fixa ser muito elevada. Uma possível explicação para a obtenção destes valores poderá estar no procedimento de recolha efetuado, que, sendo de caráter inicial, representa um pico mais poluído, não sendo representativo
da média do escoamento. Por outro lado, este procedimento de recolha poderá ter sido útil na análises microbiológicas, já que permitiu detectar teor E. coli mais elevado do que se tivesse sido misturado com o resto do escoamento, poderia não ter sido detectado este valor mais alto. Neste slide pode ser observado que foram detectadas aves pousadas nas coberturas e mesmo um ovo, o que poderá explicar o resultado mais alto obtido no dia 9 de maio, caso o escoamento tenha entrado em contacto com dejetos de animais. Em conclusão, as coberturas verdes apresentam inúmeros benefícios, essencialmente na questão da prevenção contra as cheias e da resiliência que estas oferecem às zonas urbanas. Produzem um efluente de qualidade, ainda que haja acrescida lixiviação de compostos nos primeiros anos da operação. Algumas espécies vegetais são bem adaptadas à integração de coberturas verdes num clima mediterrâneo. Os sítios com sua demolição não influenciam significativamente o desempenho das coberturas verdes, tanto em qualidade do efluente, como em desenvolvimento da vegetação, bem como o desempenho hidráulico, sendo que até promovem uma drenagem mais eficiente. Então, obrigado pela vossa atenção e obrigado à organização do Congresso e por toda a logística e pela oportunidade de podermos partilhar o nosso trabalho. Caso tenham alguma questão, terei todo o gosto em responder. Conseguimos só confirmar se o Duarte está online, na lista de participantes. Boa tarde, estou online. Duarte, muito obrigado pela apresentação, gostei muito. E então, perguntava, temos um bocadinho de tempo, perguntava à plateia se tem alguma pergunta que gostassem de colocar ao Duarte. Sim, claro. Temos aqui uma pergunta. Bom dia, não sei se posso falar se o Barro consegue falar. Bom dia, muito obrigada pela apresentação, obrigada pela apresentação muito interessante. Eu estava aqui a fazer algumas reflexões enquanto estava a ouvir. Elas prendem-se, portanto, todos os processos que ocorrem dependem da existência da cultura verde, portanto, do tipo de folhagem e mesmo do tipo de raiz ou rizoma, não é? Todo o processo. Mencionam as aves, não é? Como algo que pode intrusar nos resultados e na estrutura, mas eu gostaria de mencionar também, e de perguntar, não é? Como é que se pensam trabalhar com os aspectos de variabilidade sazonal da própria agricultura, não é? As diferentes espécies têm diferentes ciclos e nós sabemos, principalmente em Portugal, não é? Temos um período seco, muito intenso e que poderá levar a algum tipo de alteração séria, e também a questão de pragas e doenças. E se vão comparar as diferentes espécies em termos destes processos todos, portanto, resiliência a períodos de seca, uma melhor estabilidade nestes processos hidráulicos e também redução de poluição. Basicamente era isso. Obrigada. Ok, muito obrigado pela questão. Portanto, as plantas, o que os resultados revelaram foi que não encontramos nenhum padrão de influência significativa nos resultados entre as diferentes espécies. Pensa-se que o substrato será o que influencia mais a qualidade do efluente. Claro que todas as espécies vegetais têm diferentes mecanismos de fitorremediação, só que para os parâmetros que analisámos não revelaram assim grandes diferenças. Talvez em termos de azoto ou nutrientes, talvez estes revelariam alguma variação, mas devido a não termos analisado estes parâmetros, não se notou. Em termos de desenvolvimento, as espécies cedo foram as que revelaram a melhor adaptação. E certo, por causa apresentavam a área de ocupação maior nas coberturas. Espero que tenha respondido à resposta. Posso falar? A questão da sazonalidade, da prevenção sazonal e de pragas, portanto, se isto for a ser uma solução de futuro, já pensaram nisso, não é? Como é que se controla, se faz uma gestão de pragas que possam aniquilar todos estes processos? Exatamente. A variação sazonal no clima mediterrâneo é bastante significativa e outros estudos revelam que, portanto, existem maiores, não tanto a partir das plantas, mas mesmo no substrato, a temperatura
regulariza processos dependentes regidos por esta temperatura, como a absorção de compostos e a atividade microbiológica e a mineralização da matéria orgânica. A nível da vegetação, é claro que as plantas que utilizamos são endémicas de climas mediterrâneos e portanto, estão mais adaptadas ao clima, mas não se verificou não se verificou a sua influência nos resultados. Está bem, muito obrigado, Obrigado. Dr. Eduardo. Eu convido a continuar connosco no resto da sessão. Pode ser que haja a hipótese de termos uma discussão no fim da sessão. Eu agora gostava de dar o palco à professora Cristina Matos, que nos vem falar um bocadinho sobre infraestruturas verdes urbanas. Eu acho que tem aqui um ponteiro. E a aceleração será tratada e depois... A professora Cristina Matos é docente na UTAD e vem-nos falar não só de infraestruturas verdes urbanas na primeira apresentação, mas vem-nos também falar, enquanto primeira autora, de coberturas verdes ajardinadas também. E então vai estar um bocadinho connosco. Muito obrigada. Aqui? Sim. Okay. Muito obrigada a todos pela presença. Eu venho fazer duas apresentações. No fundo, a primeira apresentação dá-nos uma introdução daquilo que depois vai ser, digamos assim, mais detalhado e mais direcionado na segunda apresentação. Nós, temos um grupo de trabalho que se tem dedicado ao estudo das infraestruturas verdes e especificamente no que diz respeito à sua incorporação em estruturas urbanas de modo a mitigar tudo aquilo que é, alguns dos aspectos que são negativos e que decorrem da nossa urbanização. Portanto, isto não está a passar. Está, ok. Portanto, como todos sabemos, isto é uma questão de enquadramento, a urbanização que decorre do aumento populacional, não é provavelmente o caso de Portugal, mas do aumento populacional a nível global, levou há uns anos a esta parte da alteração de tudo que é paisagem, portanto, à crescente impermeabilização de tudo que é paisagem, isto porque nós precisamos atribuir funções aos nossos espaços urbanos. E a maneira mais fácil foi impermeabilizar e mais facilmente ter essas funções à nossa disposição. É claro que isto deu origem a um aumento das chamadas infraestruturas cinzentas em detrimento das infraestruturas verdes, ou seja, da natureza que compunha o espaço anteriormente. E neste momento estamos num processo a tentar reverter, ou pelo menos a estudar uma forma de reverter essa transformação, ou seja, voltarmos a ter infraestruturas verdes, mas sem comprometermos a função do que é o espaço urbano. Também já chegamos à conclusão que se formos comprometer a função, as coisas não vão correr bem e não vai resultar. Portanto, temos que estudar mesmo formas de termos o verde nas nossas cidades, promover tudo o que é serviços ecossistémicos da melhor maneira possível, mas sem comprometer a função. Portanto, isto, logicamente, a elevada impermeabilização levou a dificuldades da gestão do ambiente urbano e nós temos alguns exemplos, não é? Nomeadamente as ondas de calor, que se ouve falar nas notícias de toda a hora, eventos de precipitação intensa e cheias rápidas, principalmente em meio urbano e em Lisboa, sofrem um bocadinho mais do que nós em Trás-os-Montes com este tipo de eventos, mas temos um relevo que felizmente nos salva das cheias, mas logicamente isto leva a que existam prejuízos além de económicos e sociais, porque existem prejuízos ambientais que são muito difíceis depois para nós conseguirmos recuperar. Portanto, isto é a notícia do dia, toda a gente fala nisso, 30% do planeta já sofre ondas de calor potencialmente letais
ao longo do ano e em 2100 calcula-se que será de 74%. Portanto, é um aumento abismal e nós não estamos preparados para lidar com este tipo de aumentos. Se tem feito alguma coisa a nível europeu, portanto, o European Green Deal caminha para medidas que levem a uma neutralidade carbónica da ordem dos 50% no Pacto Ecológico Europeu. A parte dos ODS, na Agenda 2030 também tem ODS que são especialmente dedicados à água. Ontem falava-se no ODS 6, mas eu acrescento o ODS 11 e o ODS 13, portanto são medidas que nós temos que contribuir e temos que, em cada ação que fazemos enquanto investigadores e enquanto cidadãos, temos que olhar um bocadinho para os ODS e ver de que forma é que podemos contribuir para o cumprimento destas metas que são bastante ambiciosas. As infraestruturas verdes urbanas apresentam-se então como uma solução tecnológica que tem vindo a ser aplicada, não propriamente em Portugal, temos alguns exemplos muito pontuais, mas no resto das cidades europeias, portanto, e o que se pretende é atingir alguma sustentabilidade do ambiente a nível urbano, promoção dos serviços ecossistémicos, e isto, claro, inclui o bem-estar da população em termos de saúde, a qualidade de vida e a qualidade do ambiente urbano. Portanto, em termos de árvores e espaços verdes, isso eu julgo que nunca deixou de ser uma preocupação. Não estou a dizer que fosse prioritário, mas não deixou de ser uma preocupação. Existem várias cidades, e não se vê muito bem, julgo que é por causa da luz, mas Barcelona é um dos exemplos. Portanto, quem conhece Barcelona conhece os espaços verdes que tem, e os espaços foram estudados para mitigar o efeito da ilha de calor. Depois temos já, também derivado da crise alimentar, a proliferação de hortas urbanas que têm uma dupla função, não é? Além de produzir alimento, também não deixam de ser infraestruturas verdes que promovem o resto dos serviços ecossistemas, como a retenção de água, etc. Os telhados verdes, que eu vou falar com mais pormenor na próxima apresentação, e mais superfícies permeáveis e áreas úmidas. E, portanto, aqui há algum estudo a fazer, nomeadamente até a nível dos materiais que se podem utilizar e que podem ser permeáveis, e lá está, que tenham uma durabilidade semelhante e que não comprometam a função do espaço urbano. Eu acho que soltei. Portanto, em termos de benefícios ambientais, e era o principal tema desta apresentação introdutória, digamos assim, que eu acho que fazia sentido trazer aqui antes de apresentar a próxima, nós temos a diminuição da poluição atmosférica, porque há a retenção de carbono pelas infraestruturas verdes, não é? Temos a gestão das águas pluviais por uma questão de retenção, mas não só. Portanto, há bocado falava-se em retenção, eu acho que até, pelo menos da experiência que tenho em termos de coberturas verdes, é a retenção, mas não, pronto, os 80% parece-me um valor um bocado elevado. Eu acho que é uma questão de retardamento do escoamento superficial, ou seja, os caudais de ponta de cheia não são tão grandes porque têm chegadas à secção de referência em períodos temporais diferentes. Portanto, acaba por haver um retardamento. Não quer dizer que retenham, porque a cobertura verde é uma área bastante pequena, não é? Normalmente não chega a isso, mas outros exemplos poderão dizer o contrário. Portanto, a restauração da vegetação, a criação de nichos de biodiversidade, que não deixa de ser importante, não é? É extremamente importante, aliás, falava-se disso ontem também na sessão plenária. Isto tudo leva à sustentabilidade e resiliência urbana. Portanto, neste esquema nós temos algumas NBS, portanto, as Nature Based Solutions, e a sua inter-relação com o clima, com a parte de clima urbano, porque logicamente isto, além de estamos aqui a falar da água, estamos no Congresso da Água, mas o nosso estudo também vai além da água, tem a parte da energia, não só a energia em termos ambientais, portanto, em termos de temperatura e de calor, mas a energia, o efeito que isso pode ter no interior dos edifícios. Portanto, estamos a fazer um estudo integrado que envolve essas três vertentes. E isto para substituir então as infraestruturas cinzentas, as que podem ser substituídas. Quer dizer, há aqui uma grande porcentagem de engenheiros civis, e sabem melhor do que eu que existem infraestruturas cinzentas que não permitem, para manter a sua função, têm mesmo que ser cinzentas e, portanto, não vamos estar aí a facilitar. Para isto resultar,
Desculpe, saltam 2 de uma vez. 2 minutos. Sim, estou a terminar. Para este resultado, ou seja, para as infraestruturas verdes terem sucesso numa implementação a nível urbano e cumprirem os seus objetivos. Há várias premissas que nós temos que cumprir e não podemos ser completamente idealistas e pensar que é a solução milagrosa. Nomeadamente, têm que ser desenhadas e adaptadas ao local onde irão ser implementadas. Lá está, eu continuo a dizer, é a função da estrutura que tem que ser garantida sempre, plenamente integradas em diversos domínios públicos e, logicamente, têm que envolver a população e os políticos. Nós sozinhos não chegamos a lado nenhum e temos que ter a colaboração da população e o envolvimento. Há um querer por trás, portanto, por trás deste objetivo principal. Pronto, temos aqui só 2 exemplos bastante bonitos que eu acho que retratam. Um deles é no Porto. Portanto, já existem, aqui também em Alcântara, por exemplo, a Eterna Alcântara tem uma cobertura verde lindíssima, não se percebe sequer que aquilo é uma estação de tratamento de águas residuais, e a parte dos jardins verticais existem vários pelo mundo fora e pronto, sem dúvida que a substituição da infraestrutura cinzenta pela verde, quanto mais nos serve pela beleza e pelo verde que nos traz-nos mais saúde. Portanto, não desperdiçam espaço ao nível do solo, desde que não comprometam então a função. Considerações finais. É imperativo, então, aumentar os diversos tipos de infraestruturas verdes nos grandes centros urbanos, ampliar e disseminar o conhecimento sobre o seu funcionamento, ultrapassar as barreiras sociais, económicas e políticas que ainda existem, implementar em larga escala, envolver e consciencializar os decisores políticos para os seus benefícios. Isso tudo junto levará à resiliência e sustentabilidade das nossas cidades, que penso que isso é o grande objetivo de todos eles. Muito obrigada. Eu se calhar... Eu ia fazer uma sugestão que acho que vem em linha com a sua. Obrigado, sim. Eu ia dizer, se calhar aproveitávamos, já que a professora Cristina vai fazer a próxima apresentação, se calhar algumas das dúvidas podem ser respondidas na segunda e se calhar juntávamos tudo na segunda. Obrigado. Então, ia continuar. Vamos continuar já. Pode ser? A próxima apresentação é a mesma oradora. Não, o som só para a sala. Não, é só para... É só para não ouvirmos. As pessoas não desligar o microfone. Tem esse som. As pessoas estão em casa. Eu ia pedir para a audiência que está em casa se pudesse desligar o microfone, só para não haver aqui interferências na sala. Mas pronto, mas nós não vamos ouvir. Eu cortei o pio. Pronto, muito obrigado. Cumpriu o tempo da primeira apresentação. Eu quero largo-me um bocadinho, vai ter que me mandar calar, entre aspas. Não se preocupe, que eu mando. Que é caso de gerar, o pessoal larga-se mais um bocado. Pronto, tendo em conta a primeira apresentação e todas estas preocupações, a minha formação inicial em engenharia ambiente, doutorei em engenharia civil e as minhas colegas são todas de engenharia civil. Portanto, temos aqui, digamos, uma formação que se complementa e tivemos a oportunidade de construir, e vamos ver mais à frente, 2 células de teste que nos permitem então avaliar três preocupações que nós tínhamos, uma delas relacionada com a água, outra com a temperatura interior de um determinado edifício, com desempenho térmico, digamos assim, embora não seja da área, e outra com a parte do efeito ilha de calor, que aí é mais modulação do que outra coisa. Pronto, aqui o início, a introdução, eu não sabia que ia ficar nesta sessão, aliás, eu estava noutra, só que era à mesma hora, não sou omnipresente, eram as 2 seguidas. Mas pronto, o enquadramento tem que se fazer. Logicamente, o que aqui mostra é a evolução, digamos assim, do ciclo urbano da água, que acaba por não ser um ciclo, porque o nosso ciclo urbano é completamente linear, mas a evolução do ciclo urbano da água, desde o ciclo urbano propriamente dito, e depois passando
pela impermeabilização resultante da urbanização, o que é que isto implicou em termos de fluxos, e no terceiro, o que chamam planeamento, o autossuficiência ativo, ou seja, o ciclo urbano da água sustentável, onde já se vêem algumas medidas que implicam circularidade, ou seja, a reutilização das águas residuais, a utilização das águas pluviais in situ, portanto, todos estes sistemas que nós vamos conhecendo e que aumentam a circularidade deste recurso. O que acontece, e o grave problema da urbanização não se prende só com a quantidade, portanto, eu tenho vindo a falar de cheias, mas prende-se muito com a qualidade. Isto porquê? Porque, isto daria aqui muita discussão, principalmente aqui em Lisboa, o que nós estamos a criar é um canal cinzento, portanto estamos a drenar tudo o que é água pluvial, e a discussão de que se devemos tratar ou não a água pluvial também já vai longa. Estamos a levar essa água pluvial de escorrência que vem das nossas estradas cheias de óleos, metais pesados, hidrocarbonetos e por aí fora, diretamente para o meio hídrico, onde a seguir vamos captar água para o consumo. Portanto, deixou de haver infiltração, todos sabemos que o solo é um filtro natural, não é? Portanto, há aqui um problema de qualidade da água que também se põe, não tem só a ver com a mitigação da quantidade. Claro que a quantidade também tem. Portanto, nós temos aqui um hidrograma, temos um hidrograma normal, isto por acaso até nem é um hidrograma numa bacia urbana, é um hidrograma numa albufeira, eu peço desculpa, mas eu dou aulas recursivas, foi o mais fácil, mas a intenção é a mesma. Portanto, nós temos um caudal de ponta muito alto, e o que podemos obter é a diminuição do caudal de ponta por efeito da retenção nas superfícies verdes, mas também um retardamento. Ou seja, o caudal de ponta vai ocorrer mais tarde e nós vamos ter mais tempo para nos prepararmos para essa cheia. Pelo menos é o que a teoria diz, e eu acredito que isso seja verdade pelos resultados que já fomos recolhendo. Isto não está a funcionar muito bem. Sou moderador, tenho que me descontar estes minutos. O material. Era este? Era o seguinte. Pronto, isto também já foi falado na primeira apresentação, a constituição de uma cobertura verde, a constituição mais geral de uma cobertura verde, estas camadas todas, desde a prestação, substrato, etc., suporte do sistema. E não esquecer que nós temos vários tipos de coberturas que podemos instalar e que nos levam à questão que a colega levantou da adaptação da vegetação à parte do clima, não é? E à parte das pragas e doenças. A questão é que existem coberturas em que realmente a manutenção tem que ser bastante grande, não é? Nomeadamente as intensivas, mas depois temos coberturas que são completamente adaptadas àquilo que é local. E, portanto, esperamos nós que a natureza desempenhe o seu papel, e se as espécies são autóctones, se estão habituadas ao clima, também se conseguem defender das pragas e doenças, portanto serão espécies que não terão, digamos assim, essa fragilidade. E, portanto, por isso mesmo, na UTAD, portanto, isto são os benefícios públicos e privados. Eu peço desculpa, mas esta parte eu não vou estar a ler. Eu acho que quem está nesta sessão conhece bem os benefícios públicos e os benefícios privados deste tipo de coberturas, mas nós na UTAD o que fizemos foi, instalamos 2 células de teste, portanto aqui o campus da UTAD, temos 2 casinhas, no fundo a cobertura tem 4 metros quadrados, portanto não é grande. Estas casinhas têm umas portas, são completamente, têm as camadas todas da parte da térmica, que isso é mais que as minhas colegas, eu não domino, e depois instalamos 2 coberturas, uma cobertura que é vulgar, uma cobertura metálica, uma chapa metálica, e instalamos esta cobertura verde que se vê aqui, e o que fizemos foi tentar comparar os resultados das duas. Claro que instalamos a metálica não por ser a mais representativa, mas por ser aquela em que o coeficiente de escoamento é igual a 1, portanto tudo que chove há de vir parar ao reservatório que nós temos. Portanto, para conseguirmos avaliar cada uma das células foi instalar 2 reservatórios. Um primeiro reservatório está diretamente ligado à cobertura, que é o reservatório que armazena
o chamado first flush, portanto as primeiras águas, e depois este reservatório tinha uma boia, que ao fim de um determinado tempo, que também tem que ser estudado, chamar a atenção que isto está tudo em estudo, nós temos testado e temos aumentado ou diminuído a altura da boia. A partir dessa altura ela começa a ir para o segundo reservatório e nestes 2 reservatórios nós conseguimos medir a diferença de qualidade entre o first flush. Em primeiro lugar, é esse um dos primeiros objetivos, é ver até quando é que nós devemos desperdiçar água pluvial se a quisermos recolher, e depois comparar a qualidade entre um reservatório e outro, e depois comparar entre as 2 células de teste com as 2 coberturas que são diferentes. Portanto, para isso, utilizamos e começamos por medir todos aqueles parâmetros que podem ser medidos por sonda, que são parâmetros imediatos e não têm análise laboratorial. Chama a atenção que estamos a instrumentar estas 2 células de maneira a que nós, através do gabinete, consigamos ter acesso a todos os parâmetros, nomeadamente se chove, se não chove, temos um pluviómetro, quando é que começa o escoamento superficial. Portanto, estamos neste momento a instalar os sensores, já os adquirimos e estamos a instalá-los com a ajuda dos colegas da eletrotecnia, e portanto nós começamos por medir aquilo que é mensurável sem irmos a um laboratório. Pronto, temos aqui algumas diferenças entre o first flush e o reservatório, como é lógico e todos esperávamos. Não pus aqui os vários níveis da boia, porque em 10 minutos não conseguia apresentar isso, mas o objetivo foi esse, foi ver qual era a qualidade e a evolução da qualidade do first flush em relação ao segundo reservatório, e é verdade, no primeiro reservatório a qualidade, se é que se pode chamar qualidade, portanto, tínhamos mais sólidos, tínhamos mais sólidos, maior valor de condutividade, e portanto, nos parâmetros que analisamos, não sei se podem chamar, sim, são de qualidade, mas não quer dizer que tenha má qualidade. Pronto, elaborei alguns gráficos para podermos ver com mais clareza as diferenças entre o first flush e o segundo reservatório nas 2 células de teste, portanto, na cobertura verde e no painel sanduíche, e depois comparamos as 2 coberturas, digamos assim, nos 2 reservatórios, no first flush e no reservatório. Esta campanha foi meramente experimental, foi para nós começarmos a ver como é que funciona a sonda, se dá para transmitir pela rede LoRa, se não dá, se conseguimos ver isto no computador, e portanto ainda estamos numa fase de arranque das células, está bem? E também, por outro lado, as nossas células têm 2 anos, e portanto a cobertura verde ainda não se pode considerar uma cobertura suficientemente amadurecida, digamos assim, para nós tirarmos conclusões acerca da qualidade da água que dali sai. Temos que a deixar amadurecer. Eu carrego só uma vez, mas... Se calhar nós para aqui. À partida mais para o computador, se calhar. Pronto, temos aqui alguns exemplos que depois podem ver, eu não sei se vão disponibilizar a apresentação, mas por mim está tudo bem, de alguns estudos que foram feitos e que nos dão alguns valores nos outros parâmetros e que comparam então as coberturas verdes com as coberturas de alumínio, portanto as metálicas que eram as que nós tínhamos e com a parte asfáltica, não é? E nós conseguimos ver que numa cobertura que já esteja suficientemente amadurecida a qualidade da água é maior. Há aqui algum cuidado que temos que ter, mas lá está, com as coberturas extensivas acaba por se mitigar um bocadinho, que é, se nós tivermos uma cobertura que precisa de manutenção, nomeadamente de adubos, de herbicidas, disto e daquilo, isso vai influenciar logicamente a qualidade da água, portanto temos que ter cuidado quando é que podemos, o objetivo é reutilizar essa água para rega, portanto temos que ver o que lá se coloca e por isso é que é importante nós monitorizarmos em contínuo e não monitorizar só naquele período de tempo e depois utilizar como se nada se alterasse. Pronto, as diferenças entre a água de escorrência proveniente da cobertura verde do painel sanduíche, como eu digo, é um work in progress. Estamos a instalar sensores de caudal e medidores, os valores que eu vos apresentei foram medidos manualmente, mas o que é que nós esperamos encontrar? Temos aspectos intrínsecos e extrínsecos destas coberturas que nos vão levar a uma melhor gestão, digamos assim, da água pluvial de escorrência, nomeadamente por aumento da evapotranspiração ou por aumento da retenção, isto em termos de quantidade da água. Portanto, ali as diferenças entre a água de escorrência proveniente da cobertura verde do painel dos sanduíches, estou a falar em termos quantitativos e não qualitativos, está bem?
Aqui ainda não temos resultados. Pronto, conclusões. O pH da água de escorrência pluvial proveniente da cobertura verde, e lá está, isto foram 9 campanhas, se calhar, na amostragem, portanto, e no primeiro ano, 6,837,34, que não houve por aí, e a outra 7,876, não houve por aí grande diferença. Em relação à condutividade, verificou-se que esta é maior na cobertura verde do que no painel sanduíche, à semelhança do que aconteceu também no trabalho que apresentaram anteriormente. Isso tem a ver, logicamente, com os sais dissolvidos, não é? É lógico que uma cobertura verde liberte maior quantidade de sais. Já no que diz respeito ao oxigênio dissolvido proveniente do ar da atividade fotossintética de algas e outros vegetais aquáticos, ou não, terrestres, fundamental para a sobrevivência dos organismos aeróbicos, verificou-se que existe uma porcentagem maior de oxigênio dissolvido na água da chuva recolhida da cobertura verde, portanto é mais oxigenada. Outro aspecto que se pode observar é que havia mais sólidos em suspensão, daí também a condutividade ser maior na água proveniente da cobertura verde. Outro aspecto observado neste trabalho foi que se verifica um decaimento dos valores qualitativos do primeiro para o segundo reservatório, portanto é lógico que o first flush se justifica, a questão é qual é o volume que nós devemos ter para o first flush. Quanto à quantidade de água de escorrência, em resultados preliminares verifica-se que a cobertura verde tem grandes quantidades de água pluvial. Embora não seja uma verdadeira retenção, isso pode ter a ver com a idade da cobertura, mas não é uma verdadeira retenção, ou seja, se formos ver no mesmo período de tempo, realmente o painel sanduíche tem mais água do que o reservatório da cobertura verde, mas nós vamos lá no dia seguinte, são quase iguais. Isto tem a ver com o retardamento, ou seja, o facto de termos cobertura verde, a água demora mais tempo a chegar ao mesmo local. Claro, pode ter a ver com a idade da própria cobertura, com o grau de amadurecimento da própria cobertura. As plantas consomem alguma água, mas não conseguem consumir toda quando os eventos pluviométricos são muito gravosos. Pronto, grata pela atenção às competências. Muito obrigado pelas duas apresentações, gostei bastante das duas. Eu ia pedir, se houver lugar, a uma pergunta curtinha e depois podemos fazer uma discussão mais tarde. Sim, professor, por favor. E a Universidade, parabéns pelo trabalho. Não sei se seria gostado de saber, mas não caracterizou a forma como vão quantificar ou monitorizar a precipitação. Tendo uma escala tão pequena, como é que vão... Nós temos um pluviómetro instalado no local onde estão as células, portanto, nós em termos de intensidade de precipitação conseguimos saber qual é, e depois nos tubos de queda temos sensores que detectam água, portanto não medem, mas detectam, ou seja, nós sabemos quando é que começa a chover, porque o pluviómetro registra, quando é que para de chover e sabemos quando é que começa os pagamentos. Se havendo esse retardamento ou havendo absorção da água ao sol, não vai ter esse sinal no tubo. Vou termos mais tarde. Se não evaporar água. Sim, se não evaporar, exatamente, esse estudo que nós queremos fazer, é esse estudo que nós queremos fazer, não é? Se ainda lá chega a água, quanto tempo demora a chegar e depois em que quantidade. A quantidade já será medida depois. O avião pontual está lá em cima no... Sim. Ok. Pronto. Muito obrigado. Eu agora ia passar à próxima apresentação. A doutora Bárbara Vieira, da Universidade do Minho, vem-nos falar sobre proteção costeira e esta será uma apresentação feita por vídeo e depois, no fim, abriremos o palco para uma pergunta, se a doutora Bárbara estiver connosco. Olá, bom dia a todos. O meu nome é Bárbara Vieira, sou investigadora da Universidade do Minho e o trabalho que vou apresentar hoje tem como título Análise comparativa do desempenho de uma estrutura inovadora de proteção costeira baseada na natureza com o de uma estrutura tradicional e que resultou no meu trabalho de doutoramento, que teve como orientadores os professores José Lispinho e Joaquim Barros, da Universidade do Minho, e que foi financiado com uma bolsa de doutoramento pela FCT. Irei começar a minha apresentação fazendo uma breve introdução e explicar a motivação do trabalho. Irei apresentar os objetivos principais e qual a metodologia adotada. Apresento também os trabalhos necessários à preparação dos modelos,
a geometria e localização da solução proposta e do esporão. De seguida, apresento os resultados de modelação hidromorfodinâmica de cada uma das estruturas e comparo os seus desempenhos. E no final, irei fazer umas conclusões sobre o trabalho. Nos últimos anos, da observação do nível do mar, verifica-se uma aceleração da sua taxa de elevação, sendo de esperar que essa tendência se mantenha crescente. Como consequência, este aumento poderá contribuir para a redução da largura das praias, o aumento do risco de perda de propriedades e infraestruturas e ruptura de estruturas de proteção. Desta forma, são então necessárias estratégias eficientes de adaptação para as zonas costeiras, capazes de acompanhar as alterações climáticas e que sejam robustas e multifuncionais, de modo a proteger a sociedade, a economia e os ambientes naturais. Isto porque as soluções tradicionais de engenharia têm demonstrado fragilidades na mitigação dos processos erosivos, contribuindo, em alguns casos, para o seu agravamento. Tendo em conta isto, pretendeu-se com este trabalho estudar uma estrutura marítima inovadora, com uma geometria otimizada, baseada na natureza, que garanta fenómenos de difração e refração das ondas favoráveis. E como é que isto é feito? Através da observação e compreensão da inversão da deriva litoral induzida por morfologias específicas, formas naturais ou obstáculos artificiais, e replicar o fenómeno em formato de estrutura de engenharia. O desempenho da estrutura inovadora é estudado através da modelação hidromorfodinâmica, que depois será comparado ao um esporão em condições de tempestade, com recurso ao F3D e SWAN para a hidrodinâmica e o XBeach para a morfodinâmica. Detalhando mais a metodologia, houve então a necessidade de se compreender de que forma se poderia modelar a inversão da deriva através da observação e depois, pegando nos valores determinados num outro estudo, que focou a determinação de valores deste tempo de ondas ao largo da costa atlântica da Península Ibérica, foi feita a propagação da onda desde offshore até à costa, de forma a termos os valores de altura de onda e período de pico da HSITP para introduzir nos modelos numéricos. E quanto aos cenários simulados, foram feitas várias iterações e à medida que se iam testando várias formas, houve a necessidade de se aumentarem os números. Para cada um destes cenários foi feita uma análise hidrodinâmica e para os cenários com melhores resultados foi feita também uma análise morfodinâmica, onde se chegou à solução ótima. Para esta solução foi depois feita uma análise comparativa da hidromorfodinâmica com o esporão. No estudo preliminar da propagação da onda foram acoplados dois modelos, um da Península Ibérica e outro de uma zona estuarina, neste caso do estuário de Lima, para 3 cenários diferentes, dados históricos e dados de RCPs para finais do século. E desta modelação chegou-se à conclusão que os valores junto à costa eram semelhantes e, como tal, pegando nesta simulação, o valor da HS a introduzir nos modelos seria de 3,5 metros, que depois foi arredondado a 4 metros. Aqui apresento a dimensão dos domínios testados, sem obras, onde estão representados os resultados de HS ao longo do domínio. Aqui apresento os vários cenários testados, onde se fizeram variar formas, dimensões, declives e localizações das obras. Desta análise, chegou-se à conclusão que a solução ótima é esta, o RB3S10, que se caracteriza por uma boa inversão da deriva, que garante uma boa retenção de sedimentos, aliada a uma dimensão aceitável da estrutura. Daqui para a frente irei então apresentar os resultados da hidromorfodinâmica, onde farei depois a comparação de resultados com o esporão. A estrutura otimizada apresenta uma geometria semicircular, está localizada próxima à linha de costa, tem uma inclinação de 1:10 e a elevação, uma elevação que coincide com o nível médio do mar. Aqui apresento os resultados da hidrodinâmica, onde é possível ver-se a inversão da deriva ao longo do talude da estrutura inovadora para condições de tempestade. Quanto aos resultados de morfodinâmica para a estrutura inovadora, para uma orientação de ondas noroeste, verifica-se uma acumulação de sedimentos a beira-mar. No alinhamento da estrutura, há uma zona de acumulação de sedimentos junto à costa e até uma redução da erosão quando comparada com uma situação sem obra. E a Sotamar, junto aqui ao perfil 5, verifica-se uma área significativa da acreção de sedimentos, o que indica que há um transporte significativo de sedimentos de norte para sul. No entanto, junto às extremidades da estrutura, verificam-se zonas de erosão bastante significativas.
Passando à estrutura tradicional, esta é a geometria do esporão analisado e a sua localização no domínio. A estrutura apresenta um talude de 1 para 10 com uma elevação de 4 metros relativamente ao nível médio do mar. Aqui apresento os resultados da hidrodinâmica do esporão, onde não se verifica a inversão da deriva. Quanto aos resultados da morfodinâmica do esporão, os efeitos já são conhecidos. Portanto, há uma acumulação de sedimentos a barlamar e a saltamar uma zona extensa de erosão, não só junto à costa, mas também junto à estrutura. Para a análise comparativa entre as duas estruturas, ao longo do domínio foram traçados vários perfis. A linha amarela corresponde a uma situação sem obra, a linha verde ao esporão e a linha azul à estrutura inovadora. Quanto aos perfis mais distantes das estruturas, PN e PS, não se verificam alterações significativas, focando os perfis imediatamente a barlamar das estruturas, portanto os perfis P1 e P2. Vemos que em P1 a estrutura inovadora apresenta melhores resultados do que o esporão, com uma maior acumulação de sedimentos e uma ligeira redução da erosão perto da costa. E em P2 a solução inovadora apresenta uma maior área de acumulação de sedimentos, no entanto de menor intensidade, no caso do esporão, e junto à costa. A solução inovadora apresenta uma menor área de erosão, mas de maior intensidade do que no caso do esporão. Os perfis no alinhamento da estrutura imediatamente a saltamar, portanto os perfis P3 e P4. Vemos que em P3 os valores de acumulação de sedimentos são menores na solução inovadora, no entanto ambas as estruturas reduzem a erosão junto à costa, quando comparadas com uma situação sem obra. Em P4 verifica-se uma área maior e mais intensa de erosão a saltamar junto à extremidade da estrutura, sendo esta a localização mais gravosa. Finalmente, em P5, a saltamar, verifica-se que há uma acumulação de sedimentos bastante significativa na estrutura inovadora, quando comparado com uma situação esporão e até mesmo sem obra, o que indica que há, de facto, um transporte de sedimentos significativo que favorece a acumulação de sedimentos a sul. Passando às conclusões, de um modo geral, a estrutura inovadora de proteção costeira baseada na natureza apresentada é adequada para proteger edifícios próximos às zonas costeiras, uma vez que é capaz de reproduzir e manipular fenómenos da deriva e inversão da deriva lateral, dissipar a energia das ondas, evitar a interrupção abrupta do transporte de sedimentos e reduzir a erosão junto à costa e melhorar a acumulação de sedimentos a saltamar quando comparado com o esporão. É uma estrutura com uma natureza multifuncional, uma vez que a localização da estrutura numa zona intertidal contribui de forma muito positiva para a promoção da biodiversidade, por permitir a fixação de organismos marinhos. Quanto à estabilidade estrutural, nas zonas de erosão localizadas junto às extremidades, esta pode ser assegurada quando a fundação se encontra a uma cota mais profunda do que o nível de erosão e relativamente à estabilidade do manto. Nesta fase não foi objeto de análise e será estudada em profundidade em trabalhos futuros. Dou como concluída a minha apresentação. Muito obrigada pela vossa atenção. Queria agradecer a apresentação à doutora Bárbara. Cumpriu o tempo, isso também é vantajoso para todos, mas gostei bastante da apresentação e a doutora Bárbara está connosco e então eu ia perguntar se alguém tem alguma pergunta a fazer sobre esta temática da erosão costeira e da proteção costeira. Sim, temos uma pergunta, Sara. Bom dia, o meu nome é Francisco Santos, do NEC. A minha questão tem a ver, talvez eu não tenha percebido completamente, mas qual é que foi a inspiração, qual é que foi a solução natural para a qual esta proposta é, de alguma forma, componente ou baseada nisso. Efetivamente, parece uma estrutura, de alguma forma, tradicional, diria, talvez ideologicamente, penso eu, mais larga que os esporões, está comprimida como forma em planta diferente. Ok, bom dia novamente, muito obrigada pela questão. De facto, esta solução é baseada na natureza porque é inspirada num efeito que ocorre nas zonas estuarinas, que é de facto essa inversão da deriva, no fundo, que favorece a sedimentação a sul. Então a ideia
foi pegarmos em casos reais da natureza e tentarmos replicar esse efeito através de uma estrutura de proteção, de engenharia, de forma a tentarmos melhorar os efeitos da deriva que se verificam, por exemplo, com os esperões, né? Porque é conhecido que a Sotamar, imediatamente a Sotamar nos esperões, há aquela zona extensa de erosão. Então, através da observação deste efeito e tentando replicá-lo através de uma estrutura de engenharia, a ideia inicial foi que talvez consigamos melhorar esse aspecto. E, de facto, de certa forma conseguimos, porque aquilo que se verifica nestas simulações é que naquela zona mais a sul há uma zona de acumulação de sedimentos que fica ali retida e, portanto, garante, esta estrutura acaba por garantir um bom transporte de sedimentos de norte para sul. Portanto, daí ser inspirado na natureza, porque foi inspirado na observação de um fenómeno que se verifica em zonas estuarinas. Obrigado, penso que respondeu. Acaba por ser uma estrutura técnica que tenta mimetizar uma resposta natural e não exatamente utilizar a estrutura, uma replicação da estrutura que existe na natureza. Pelo menos foi esse o meu entendimento. Eu agradecia muito à doutora Bárbara, convidava a continuar connosco para a continuação da sessão e agora gostava de chamar o professor Francisco Taveira Pinto, da FEUP, que nos vem falar de soluções para estabilização e proteção. Mas a partida, sim, é no meio. Acho que é preciso algum vigor para passar o slide. E pronto, 2 minutos antes eu faço um aviso. Obrigado. Bom, então, muito bom dia a todos. O meu nome é Francisco Taveira Pinto, sou professor do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e também presidente da direção do Instituto de Hidráulica de Recursos Hídricos, da mesma faculdade, enfim, que executou este trabalho do estudo de soluções para a estabilização e proteção da restinga de Ofir, enfim, um trabalho realizado por uma equipa vasta, como ali está indicado. Bom, o caso de estudo é a restinga de Ofir, enfim, em frente à cidade de Esposende. Este é mais ou menos o cenário atual, ou pelo menos recente, e portanto que motivou este estudo, como eu vou explicar de seguida. Antes disto, enfim, valerá a pena fazer uma pequena resenha histórica relativamente ao que terá sido noutras décadas, já nos séculos passados, o que era o estuário do Rio Cávado e a própria área em estudo, enfim, muito antes da construção das barragens no Rio Cávado. E, portanto, esta imagem é bastante elucidativa para se perceber que realmente havia um transporte sólido significativo de montante para jusante, e da origem à formação ao aparecimento das formações arenosas que estamos a analisar ou que analisamos neste estudo. Em função do impacto dessas intervenções na linha d'água, da construção das barragens e também da própria dinâmica deste sistema, que é um sistema móvel, enfim, a configuração da restinga foi evoluindo ao longo do tempo. E estas imagens são bastante elucidativas, enfim, talvez não se consiga ver muito bem, mas as várias linhas representam diferentes posições da restinga ao longo do tempo, enfim, entre 1980 e 1990 em cima à esquerda, entre 1990 e 2000 em cima à direita, entre 2000 e 2010 à esquerda em baixo, e entre 2010 e 2019 em baixo à direita. Portanto, estes elementos, enfim, ilustram o próprio dinamismo daquela estrutura sedimentar, como eu vou depois referir. A embocadura encontra-se, enfim, parcialmente artificializada por um dique na margem direita, que ajuda de alguma forma a fixar o canal de navegação e também a proteger um pouco a frente urbana e o sapal que existe entre a cidade e esse mesmo dique, enfim, e depois toda a própria estrutura marginal
que encaminha o escoamento fluvial. Recentemente, esta estrutura sedimentar, enfim, encontrava-se numa situação bastante fragilizada e, portanto, foi efetuada uma intervenção há alguns anos de fixação da restinga e de proteção através de sacos de grande dimensão preenchidos com areia, que muito provavelmente alguns de vocês saberão, enfim, não foi uma solução totalmente eficaz, acabando por ser destruída pela ação do mar, enfim, por várias razões que eu também não vou aqui referir, nem interessa para o objetivo desta comunicação. Portanto, alguns factos que motivaram este estudo. A restinga é bastante móvel e dinâmica, como patente pelas várias configurações que eu apresentei. O canal de navegação é frequentemente assoreado, obrigando a dragagens periódicas por parte das entidades competentes. A restinga está bastante fragilizada em recuo e erosão, como ilustrou aquela imagem inicial, que não é, digamos, das mais recentes. A zona a sul da restinga, enfim, a zona de Ofir, bastante conhecida, apesar dos problemas que tem de alguma segurança e de erosão e também de algum recuo, enfim, é relativamente estável em função das intervenções de proteção que foram feitas recentemente, ou ao longo dos últimos anos. A restinga protege a frente marginal despolvente, portanto isso é um facto, como foi possível verificar. Convém também referir que há falta de sedimentos em trânsito, quer do rio para o estuário e do estuário para a zona costeira, e também de norte para sul. Isso é um problema geral na costa portuguesa, como todos nós sabemos. As últimas intervenções, em particular aquela que eu referi, não foi bem sucedida, aliás, foi totalmente destruída pela ação do mar, por várias razões que, enfim, não vale a pena estar aqui a detalhar. Bom, portanto, o município, a Câmara Municipal de Esposende e outras entidades, enfim, solicitaram ao Instituto Hidráulico de Conselhos, enfim, este estudo, e deste estudo foram definidos um conjunto de objetivos. O primeiro era manter e fixar o canal de navegação, razões de segurança associadas à própria navegação, para tentar reduzir o esforço de dragagem. O segundo objetivo era reconstruir ou reabilitar a restinga, a formação dunar / sedimentar que todos conhecem, de acordo com um determinado alinhamento, mais ou menos histórico, de acordo com uma determinada volumetria, enfim, à custa, obviamente, de uma operação de dragagem e do reforço dessa mesma formação dunar. No fundo, o objetivo era fixar uma determinada linha de costa que deverá ser mantida depois no futuro próximo. Há uma noção muito clara que, se não for feito nada para proteger a própria restinga, o problema, mesmo que a reconstruíssemos, o problema iria repetir-se mais tarde, ou seja, a restinga iria acabar por ser destruída, como tem acontecido no passado. O quarto objetivo, a proteção dessa restinga, era também um dos objetivos. Isto foi pensado através de estruturas destacadas de baixa cota. Pretendia-se também naturalizar a restinga, enfim, a inclusão da estação autóctone, enfim, tal como já existe da parte mais a sul da própria restinga, pode ser implementada nesta zona que vai ser naturalizada. Enfim, manter a proteção da frente marginal dos Esposende, que não está garantida com a situação atual, como vimos no slide inicial. Potenciar a acumulação de sedimentos entre a restinga e as estruturas de defesa, portanto, na zona a intervir, e adotar soluções que tenham o menor impacto ambiental possível, porque sabemos que isso é sempre um aspecto crítico, e ao mesmo tempo não ser uma intervenção que ou melhor, fosse uma barreira significativa à deriva litoral dos sedimentos que ainda continuam em trânsito naquela zona, embora o volume já não seja o que era no passado. Bom, nesse sentido, nós efetuamos já 2 fases deste estudo. Numa primeira fase, enfim, fizemos uma análise em modelo físico, no nosso tanque de ondas, que tem 28 metros de comprimento, 12 metros de largura e 1,2 metros de profundidade, complementado com modelação numérica, como vou brevemente explicar.
Depois de uma segunda fase, enfim, voltamos a repetir já os ensaios em modelo físico, mas, enfim, com um ligeiro layout, mas, grosso modo, a nossa solução, a solução proposta passa pela definição de um dique na margem esquerda do estuário do Rio Cávado para fixar o canal de navegação, reconstruir, obviamente, a duna ou a restinga e as duas estruturas destacadas. Portanto, numa primeira fase tinha um determinado alinhamento e, digamos, a segunda fase do estudo em modelo físico, para além de uma ligeira alteração do alinhamento, foi também estudada uma proteção entre as duas estruturas destacadas, porque, enfim, como sabemos, há aqui sempre alguns problemas de erosão. Portanto, os estudos foram feitos à escala 1/80, com fundos móveis, foi considerada a descarga fluvial do Rio Cávado e com as infraestruturas que ali estão indicadas. Bom, estes são os diferentes testes que foram efetuados, com as diferentes alturas de onda significativas, períodos, níveis de maré, caudal fluvial, e, portanto, enfim, é só para saber de referência, não é assim muito importante. Enfim, há aqui algumas imagens da primeira fase dos testes efetuados em laboratório, onde vêem perfeitamente o dique na margem esquerda e os dois quebra-mares destacados, e, obviamente, a interação da agitação marítima com a duna reabilitada. Aqui a mesma imagem desses ensaios, enfim, mas obviamente sem presença de água, para depois fazermos o levantamento dos fundos através do laser scanner, que permite comparar a evolução dos fundos ao longo do tempo. Chamo só a atenção de que pode parecer que as estruturas são de grande dimensão, mas, enfim, como a água aqui é transparente, na realidade a maior parte das estruturas estão submersas e, portanto, se isso fosse o caso real, a maior parte delas, enfim, não seria visível. Enfim, aqui algumas outras imagens dos ensaios, enfim, onde, enfim, numa primeira fase ainda sem a presença das estruturas, onde foi possível reproduzir em laboratório exatamente o comportamento que se verifica atualmente na própria restinga, nomeadamente a rotação da cabeça, os galgamentos e o recuo significativo dessa mesma restinga, o que, enfim, para além de galgamentos no molho norte e também na frente marginal, sendo certo que com as estruturas destacadas, enfim, muitos desses efeitos reduziram-se de forma substancial. Como eu disse, enfim, foi também efetuada uma análise, digamos, deste caso de estudo, utilizando ferramentas de modelação numérica, nomeadamente o Delphi 3D, enfim, uma ideia de qual foi a zona de estudo. Enfim, não vou entrar em muitos pormenores porque não tenho muito tempo, mas, digamos, essa modelação numérica, enfim, foi efetuada para algumas condições de teste, que estão indicadas idênticas às da modelação física, e essa modelação permitiu, enfim, nós fizemos vários testes com o modelo, enfim, temos muitas imagens como esta, mas essencialmente estes dois exemplos que eu apresento aqui é verdade que, de facto, a situação atual tem um certo padrão de circulação, enfim, que coincide mais ou menos com o que está a passar atualmente. Com a presença das estruturas, nota-se efetivamente que há uma diferença significativa e garantindo assim uma certa proteção entre as estruturas destacadas e a restinga propriamente dita, enfim, contando, claro está, com a função do dique na margem esquerda e também as alterações que isso conduz no próprio canal de navegação. Portanto, as velocidades que se obtêm com a presença dessas estruturas são substancialmente menores do que as que ocorrem sem essas mesmas estruturas. Para terminar com conclusões, enfim, todo este trabalho que é bastante extenso e, portanto, enfim, peço desculpa pela pouca informação, mas em 10 minutos não é possível apresentar muito mais, mas os estudos foram muito claros em mostrar que sem qualquer intervenção, ou seja, da situação que temos hoje, o estreitamento e o assoreamento do canal de navegação em complemento da translação da estabilidade norte da restinga para o interior do estuário foi perfeitamente identificado, quer na modelação física, quer na modelação numérica. Portanto, nós conseguimos produzir exatamente esse mesmo fenómeno.
A inclusão dos quebra-mares destacados e de longitudinal interior permitiram reduzir os problemas, vários problemas identificados. Isto para um estudo ainda preliminar, a solução ainda não está fechada, terá provavelmente de ser otimizada numa fase posterior do projeto, mas, obviamente, de acordo com os objetivos iniciais, enfim, podemos dizer que esta solução, grosso modo, cumpre esses objetivos. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos um bocadinho em cima do tempo, mas eu, de qualquer maneira, acho que era de bom tom que houvesse uma pequena pergunta, se alguém se o desejar. Faça favor. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. A Restinga e o Alfir é absolutamente importante para defender as exposentes. Já deve aqueles casos em que um dia destes temos uma surpresa e desagradável, porque a Restinga está muito frágil ou é fragilizada, e a frente marítima da exposente tem uma cota muito baixa e, portanto, há muito despósito. Há uns anos atrás, e o trabalho que foi apresentado anteriormente também foi estudado anteriormente. Portanto, nós, sobre os fatos de trabalho, por observação, não temos médicos, mas põe na gênese da formação da Restinga a impressão da vida. E essa impressão é provocada por difração do delta de vazante. Ou seja, no cenário que estou a ver aqui, mostrou ali uma grande abundância de sedimentos, com a ocorrência de cheias, antes das barragens, nós tínhamos ali um litoral que, depois do período úmido, supostamente exploraria-se delta de vazante e a agitação traria para a Restinga esse sedimentos e a fazia crescer para norte. Será esse o modelo explicativo. A minha questão simples é que na modulação física e mesmo na modulação numérica, claro que agora somos confrontados com cheias menos intensas e, portanto, não temos a garantia de que vão existir. Mas a existir, se foram feitos alguns cenários nesse sentido, para ver de que forma é que, ao colocarmos o quebra-mar, estamos a interromper eventualmente esses fluxos que possa existir. Quer dizer, não tem evidências, não há evidências, é na zona de difícil medir, graves comentarias de documentos mais fáceis. E, portanto, esta é uma questão que eu gostaria de colocar, não sei se estou claro, sobre o trabalho de modulação física, o trabalho de modulação numérica, que pode ter uma resposta dessa questão. Claro, a pergunta foi muito clara e eu também tenho uma resposta muito objetiva relativamente a isso. Dois aspectos. Na modulação física, nós simulamos o transporte sedimentar também, não só o canal fluvial, mas o transporte sedimentar do rio para o mar. E, portanto, nós conseguimos de alguma forma produzir, enfim, em função do volume de sedimentos, esse delta de vazante no modelo físico. E também no modelo numérico também conseguimos identificar a sua formação, que valida de alguma forma o nosso trabalho. Relativamente ao facto desta intervenção não potenciar o tal fenómeno da inversão do transporte sedimentar que tu referiste por efeito de difração, se bem te lembras, logo num dos primeiros slides, nós identificamos como um dos objetivos que esta intervenção não poderia impedir o normal transporte sedimentar na zona, fosse qual fosse a intervenção. E se reparares no layout que foi proposto, não se trata de um layout contínuo, portanto não existe uma barreira total, digamos, entre o potencial transporte sedimentar e a Restinga, porque há uma abertura entre o dique e o primeiro quebra-mar destacado, entre os dois quebra-mares destacados, e depois o facto de serem estruturas de baixa cota, quer o dique, quer os dois quebra-mares destacados, vai potenciar ou vai permitir que esses sedimentos que se acumulam no dique delta de vazante possam ser transportados para a zona de proteção dos dois quebra-mares destacados, potenciando não só a defesa da Restinga, como a acumulação complementar dos sedimentos. Muito obrigado, professor. Eu agora gostaria de chamar a doutora Margarida Rebelo, que nos vem aqui do MEC, que nos vem falar sobre terapias de base natural e perceber um bocadinho, se calhar, como é que a saúde ambiental afeta também a saúde humana. Obrigada a todos. Acho que a minha comunicação vai ser um convite a pensar a natureza em outros moldes, por isso peço desde já desculpa um bocadinho da estranheza do tema. Esta comunicação surge da preparação de uma
obrigada, da preparação de uma proposta ao programa Horizonte Europa, uma candidatura que foi recentemente escolhida para financiamento e que tem o título, esta comunicação é em parceria com a minha colega Ana Estela Barbosa, e tem o título Terapias de Base Natural, Desafios e Benefícios para a Saúde e para o Bem-Estar. De onde é que isto vem? E de onde é que vem este interesse? Não. Ok, obrigada. A comunicação está ancorada em 4 grandes pontos. O primeiro, um bocadinho ligado ao contexto atual, essencialmente relacionado com os desafios que a urbanização nos coloca e que impacto que isso tem em termos de saúde e bem-estar das comunidades. Depois, um segundo ponto ligado às terapias de base natural, o que é que são, de onde é que vêm, que tipo de benefícios nos trazem, e depois a identificação clara de como as terapias de base natural nos podem ajudar, quer em termos de saúde física, quer em termos de saúde psicológica, também bem-estar e, obviamente, também promover um aumento da qualidade de vida, e depois o impacto que estas terapias de base natural podem ter no planeamento e na gestão das zonas verdes e azuis em contexto urbano. Eu penso que não funciona de todo. Obrigada. Relativamente aos desafios da urbanização, o que a União Europeia prevê é que em 2050 nós vamos ter de cerca de 2/3 da população mundial a viver em grandes centros urbanos. E isso tem consequências, e essas consequências vão nos colocar alguns desafios aos quais vamos ter que responder. Um deles, a constante e rápida expansão das populações urbanas a pressionarem os recursos das cidades, o impacto das alterações climáticas, já aqui referidos na manhã durante esta sessão, o aumento da temperatura, as secas, as precipitações extremas, a colocarem também desafios à gestão da cidade para proporcionarem ambientes urbanos saudáveis. Obrigada. A prevalência de doenças, estamos a falar essencialmente de doenças do foro físico, mas algumas do foro psicológico, nomeadamente diabetes, obesidade e outras doenças cardiovasculares e respiratórias, e também muitas das vezes associadas a estilos de vida sedentários e pouco saudáveis, e os ambientes urbanos com uma excessiva exposição a elementos tóxicos, nomeadamente poluição atmosférica, ruído, perda de áreas verdes e azuis e alguma degradação ambiental, seguinte, e um sentimento de alguma insegurança e criminalidade, também fatores associados ao aparecimento de stress nas populações. Portanto, estes desafios da urbanização vão essencialmente provocar uma preocupação da gestão das cidades no aumento de áreas verdes e azuis, como forma de mitigar e adaptar o ambiente às alterações climáticas, e é neste contexto que as soluções baseadas na natureza, já faladas aqui algumas, têm ganho um novo destaque na promoção da saúde e do bem-estar, e associada à degradação do ambiente a representar graves consequências para a saúde do ser humano, e também a atividade antropogénica a comprometer ainda mais a qualidade ambiental nas cidades. O que a investigação tem salientado, e este é um pouco o móvel associado ao nosso projeto de investigação, é que há uma necessidade de melhor integração entre a sustentabilidade ambiental e a saúde e o bem-estar das comunidades urbanas. E este é um leitmotiv. Ora bem, as terapias de base natural têm, de facto, na literatura, criado alguma evidência de que o contacto com ambientes naturais está associado a uma saúde positiva, psicológica e física, a sensação de bem-estar e a comportamentos pró-ambientais de, por exemplo, conservação e proteção da biodiversidade. O conhecimento produzido até agora ainda se encontra um pouco aquém daquilo que é preciso para entender esta relação entre exposição à natureza e saúde de forma cabal e com evidência empírica que demonstre de facto quer o impacto, quer a magnitude que se estabelece entre a relação entre as terapias de base natural e a saúde e o bem-estar. Ora bem,
As terapias de base natural centram-se na premissa de que temos um estado de stress, alguma alteração nas formas de saúde dos indivíduos. E a exposição estruturada terapêutica à natureza, o que vai gerar é um efeito de restauração. Vai restaurar e recuperar a função imunitária e vai induzir estados psicológicos de relaxamento. É este o cerne daquilo que as terapias de base natural podem fazer. E este estado de relaxamento e a recuperação das funções imunitárias no indivíduo vai fazer com que haja um efeito preventivo na gestão da doença. Sim. Ora bem, dentro das terapias de base natural destacamos essencialmente duas. A primeira delas tem a ver com as terapias de floresta ou o banho de floresta. Este tipo de terapia é essencialmente uma experiência sensorial em que os participantes observam, exploram, refletem sobre o contacto com a natureza, de modo a desacelerar o ritmo urbano, a experienciar emoções positivas, a partilhar e usufruir dos benefícios do contacto terapêutico com a natureza, e tudo isto habitualmente acontece em percursos de mais ou menos 1 quilómetro e tem uma duração de 1 a 3 horas. Portanto, as pessoas são convidadas a perceber o envolvente naqueles aspectos, a explorar a natureza, e é daí que decorrem os efeitos benéficos para a saúde. E uma outra terapia de base natural, que é a horticultura terapêutica, que é uma terapia farmacológica individual ou em grupo, que ajuda as pessoas a cultivarem ligações com as plantas, de modo a que essa relação com as plantas e com o mundo vegetal melhore a sua saúde física, mental, cognitiva, emocional e o bem-estar em geral. Portanto, estes são essencialmente os 2 pilares das terapias de base natural que vão ser utilizados. Relativamente aos benefícios das terapias de base natural para a saúde e bem-estar, o que se sabe é que a presença de copos de água traz benefícios para a saúde, nomeadamente o aumento do bem-estar físico e emocional, a melhoria da relação com os outros e um aumento do desenvolvimento pessoal, e é necessário identificar, testar e validar quais as características do ambiente natural que potenciam a saúde e o bem-estar, de modo a dar importância à devolução da natureza às cidades, que as soluções de base natural têm vindo a contribuir para esse efeito, e destacar o papel que as zonas naturais verdes e azuis têm na promoção da sustentabilidade ambiental, da resiliência às alterações climáticas e também os serviços de ecossistemas. Assim, relativamente às implicações das terapias de base natural, há uma necessidade de identificar as características físicas, quer as estruturais, quer as não estruturais, tanto dos espaços verdes e azuis com maior potencial para promover os benefícios terapêuticos da natureza, e avaliar subjetivamente estas características dos participantes. E também integrar estas características no desenho e na adaptação de espaços naturais, como por exemplo jardins, parques urbanos e florestas existentes, ou a criar raízes. E identificar os benefícios, quer a curto, médio e longo prazo, dos programas terapêuticos na melhoria da saúde e do bem-estar das comunidades. Dentro das características estruturais que a literatura tem evidenciado, temos aquela, portanto, topografia, a forma como é feito o acesso aos trilhos, a rede de transporte para aceder às zonas naturais, a biodiversidade, a existência ou não de massas de água, qualidade da água, qualidade do ar, tipo de iluminação natural que os espaços proporcionam e radiação solar, níveis de ruído, tipo de propriedade, se é público ou privado, ou se estamos essencialmente a utilizar reservas naturais, presença ou não de património cultural. Do lado das não estruturais, a literatura indica como importantes a acessibilidade, nomeadamente a mobilidade condicionada, a existência ou não de parqueamentos, a existência de percursos pedestres, o tipo de superfície dos trilhos, a manutenção dos trilhos, a forma como essa manutenção é feita, o grau de dificuldade do percurso, sobretudo para pessoas com algumas condições de saúde. Isto
é uma das características muito valorizada. A existência de espaços adequados para interação segura com árvores, haver espaço para que isso possa acontecer, a sinalização, quer na entrada do percurso, quer durante o percurso, o facto de haver ou não vistas de sons fluídas para o céu, haver diversidade de sons nos espaços naturais e lugares para que as pessoas possam descansar e contemplar, quer do ponto de vista individual, quer do ponto de vista grupal. Portanto, em termos globais e em jeito de conclusão, as terapias de base natural abrem um novo caminho para o planeamento das zonas urbanas. O que temos é que usar, de facto, é necessário usar a evidência científica para suportar a decisão política de gestão e planeamento urbano para o desenvolvimento de melhores soluções a várias escalas, quer a escala de local, bairro, cidade, eventualmente regiões, apoiar o desenvolvimento de políticas integradas e promotoras da sustentabilidade ambiental, reunir as ferramentas e as melhores práticas e ajudar os designers e planeadores a pensar no espaço público de uma forma inovadora e num sistema de feedback contínuo e retroalimentação, termos as terapias de base natural a influenciarem o planeamento e gestão das zonas verdes e azuis e a influenciarem-se de forma recíproca num caminho de inovação, já que uma e outras precisam para que consigamos sempre melhorar a qualidade dos espaços urbanos das nossas cidades. Obrigada. Muito obrigado pela apresentação, toda esta questão de abordarmos as cidades com outra perspectiva no âmbito do One Health, neste conceito global da saúde, é de facto importante, sobretudo nestas estruturas altamente modificadas, e as estruturas verdes e azuis têm aqui um impacto de facto importante. Não sei se na plateia alguém gostaria de fazer um comentário ou fazer uma pergunta. Temos uma pergunta no fundo. Gostaria. Na minha pesquisa sobre percepção ambiental, eu li sobre um escritor, né, um pesquisador e escritor lá do início do século passado, e ele já abordava a questão do adoecimento das pessoas nas metrópoles. Quer dizer, a metrópole de mais de 100 anos atrás, imagina hoje, né? Então, eu acho assim, muito interessante, até eu já falei com a Estela ontem sobre esse projeto que você fez, e justamente eu acredito que talvez seja tão um compromisso do próprio trabalho com relação à questão da percepção ambiental, né? É um rosa e trabalhar como a gente pode implementar projetos que vão tanto na questão da própria saúde das pessoas, né? Física e psicológica, mas também com essa questão do despertar aí da conscientização. Muito interessante. Só um complemento, não há ambiente urbano que não seja percebido ambientalmente, portanto, não podemos dissociar sequer uma coisa da outra. Portanto, a base das terapias de base natural é convidar as pessoas a olharem o ambiente natural de uma forma diferente e perceberem que ele pode ter uma influência terapêutica nas suas vidas, nas suas condições de saúde. E nada disto é conseguido sem a base que é a percepção do ambiente à nossa volta. Portanto, quando nós dizemos, um telhado verde, uma cobertura verde, se fosse usada, posta ao serviço da saúde, não é? Poderiam ser espaços, poderiam ser utilizados como mais uma forma de natureza em contextos urbanos, com claras consequências positivas, claro, para a saúde e para o bem-estar. Portanto, e a base disto tudo é a percepção que as pessoas têm do espaço de poder, nomeadamente do espaço natural. E senão é impossível dissociar umas das outras, do ponto de vista do processo de reconhecimento. É o reconhecimento desta potencialidade que se baseia em processo de recuperação de doenças. Obrigada. Muito obrigado. Eu, se calhar, estamos a tempo de terminar, então eu, se calhar, em jeito de conclusão da sessão, gostava de agradecer à plateia, gostava de agradecer a todos os oradores que estão presentes presencialmente e online, também à audiência online. Tivemos hoje comunicações que nos falaram sobre estruturas verdes
nas cidades, telhados verdes, falarmos também sobre proteções costeiras e a importância que estas estruturas têm para, sobretudo num contexto de alterações globais, como é que podemos ajudar a proteger as nossas costas. Para além disso, agora no fim falámos de uma visão diferente, numa visão integrativa deste conceito de One Health, em que a saúde ambiental e a saúde humana têm que estar ligadas. Tudo isto sempre com a água como fundo, e a água é aqui o fator importante disto, mais porque a parte que nós que estamos no Congresso da Água gostamos mais, mas hoje é o Dia Mundial da Água e então também é importante trazermos isto para debate. Eu queria agradecer, acho que a sessão foi bem sucedida, não sei se a minha colega Ana tem alguma coisa a acrescentar? Não? Ok, muito obrigado. Continuamos a poder estar um bocadinho em sala, se quisermos gerar algum debate, ou então fazemos isso individualmente junto ao café. Mas muito obrigado a todos. E parabéns aos apresentadores. E queria agradecer muito o apoio nesta sessão, porque sem o apoio nesta sessão as coisas não tinham corrido bem, porque houve aqui várias questões. Muito obrigado também. Pronto. Está feito.